Boa tarde, queridões! Tudo bem com vocês? Olha, eu voltei aqui para tratar um pouquinho mais a respeito da dúvida que foi levantada no último encontro. E a pergunta que foi feita para nós era: quem foi que organizou a Bíblia, os livros da Bíblia, na ordem que a gente tem hoje? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. E eu senti que tive muita vontade de voltar aqui nesse curto vídeo para falar um pouquinho mais com vocês a respeito desse tema, tá? Indo direto para a resposta, se a gente primeiro falar do Antigo Testamento, tá? A gente sabe que Esdras, a tradição atribui a Esdras esse papel de ser o grande organizador, né, dos livros da Bíblia do Antigo Testamento, né? Esdras, que nasceu no cativeiro babilônico, né, e no ano de 457 depois de Cristo ele liderou ali aquele segundo grupo que retornou do cativeiro, né? A tradição atribui a ele esse papel de grande organizador dos livros do Antigo Testamento. A gente sabe que essa ordem dos livros do Antigo Testamento, a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, né, que eles chamam de Tanakh, a ordem dos livros é diferente do que nós temos hoje, tá? Mas os livros e os escritos são exatamente iguais, tá? Por exemplo, eles dividem o Antigo Testamento em Torá, Neviim e Ketuvim, que seriam os livros da lei, seriam os profetas e os escritos, tá? Dentro desses três grupos estão lá todos os livros que nós temos hoje do Antigo Testamento, numa ordem diferente, dispostos de forma diferente, mas estão todos lá. Só para vocês terem uma ideia, os livros de Neemias e Esdras, na Bíblia hebraica, eles são um livro só e não dois. Também o livro de 1º e 2º Samuel é apenas um livro, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, são todos apenas um livro. Então, a ordem e a disposição é diferente, mas eles estão todos lá do mesmo jeito que a gente tem hoje, tá? Agora, se a gente for falar do Novo Testamento, tá? A gente sabe que os pais da igreja, quem foram os pais da igreja? São os discípulos dos próprios apóstolos, que foram, né, sendo sucedidos uns após outros. São aqueles pastores, são aqueles bispos, são os líderes da igreja depois da era apostólica, até pelo menos o 5º século, tá? Esses pais da igreja, desde muito cedo, eles lideraram a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, e eles já liam nos cultos, nas casas dos irmãos, nos cultos públicos, os mesmos livros do Novo Testamento que nós temos hoje, tá? A gente pode citar aqui, por exemplo, Clemente de Roma, que foi um discípulo ali do apóstolo Paulo, que nasceu em 35 depois de Cristo. A gente pode citar, por exemplo, Policarpo de Esmirna, que foi um discípulo do apóstolo João, que nasceu em 69 depois de Cristo, e o discípulo dele, que foi Irineu de Lyon, que nasceu lá por volta de 130 depois de Cristo, eles ensinavam os mesmos livros do Antigo Testamento como escritura sagrada da mesma forma como que a gente faz hoje, tá? Isso é muito interessante. E agora tem uma lista muito interessante que eu acredito que vai responder grande parte da pergunta que foi levantada, tá? Uma lista do pai da igreja Atanásio de Alexandria, um grande bispo, um grande pastor, um grande homem na história da igreja. No ano de 367 depois de Cristo, ele elaborou uma lista para falar para a igreja: olha, vocês estão todos cansados de saber que os 27 livros do Novo Testamento, que é a escritura sagrada, divinamente inspirado para a gente ler, são Mateus, Marcos, Lucas, João, e ele segue citando todos os livros que nós temos hoje, na ordem, olha, 90% igual que a gente tem hoje. A única coisa que muda é que depois do livro de Atos, ele coloca as epístolas gerais antes das epístolas paulinas, né? Então, depois vai entrar ali o livro de Tiago, né? Vai entrar ali o livro de Pedro, os livros de João, o livro de Judas, né? E depois as epístolas do apóstolo Paulo. Mas tirando essa inversão, a ordem é a mesma que nós temos hoje, tá? Praticamente a mesma. Então, a gente sabe que a ordem que a gente tem hoje desses livros é a mesma, praticamente igual, desde o ano 367 depois de Cristo, né? E aqui é muito interessante, nesse escrito de Atanásio de Alexandria, ele começa dizendo o seguinte: vocês já estão cansados de saber
porque a ordem que nós temos, né, os livros que nós temos, né, do Novo Testamento são. Então, ele citou, é o documento mais antigo que nós temos esses livros sendo citados assim, mas essa ordem, esse conjunto de livros, essa sequência, né, já existia há muito tempo atrás. Ela foi transmitida a partir dos apóstolos e dos primeiros discípulos dos apóstolos. Uma grande novidade que aconteceu, muitos anos depois, foi no ano de 1227, tá? Quando a Bíblia, os livros da Bíblia, eles foram divididos em capítulos. Porque até então não havia essa divisão de capítulos que nós temos hoje. Isso aconteceu em 1227 e quem fez essa divisão foi Stephen Langdon, tá? Dividiu a Bíblia em capítulos. Anos mais tarde, 1551, o Robert Stephanus, ele dividiu a Bíblia em versículos. E finalmente, em 1560, tá? Com a publicação ali da Bíblia de Genebra, a impressão da Bíblia de Genebra, nós tivemos o primeiro exemplar sendo impresso da Bíblia na mesma ordem, na mesma sequência de livros, divisão de capítulos e versículos que nós temos hoje. Então a gente viu que essa história foi uma história bem longa para que a Bíblia chegasse nesse exato formato que nós temos hoje, mas desde o comecinho da igreja já eram exatamente esses livros e já estava praticamente dividido na mesma ordem que a gente tem os escritos da palavra de Deus, os escritos da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu quis fazer esse vídeo para responder essa dúvida, espero que tenha saciado a dúvida de vocês, tá? E leiam Gênesis até o capítulo 11, que é o capítulo que a gente vai tratar nesse sábado, tá bom? Anotem suas dúvidas, vou tentar responder as dúvidas do encontro. Se não conseguir responder alguma pergunta de vocês, eu volto fazendo um videozinho como esse, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, amo cada um de vocês, um beijo e até sábado.